Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para ministrar o culto a esse Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos iniciar orando, falando com Ele. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, meu Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também, ó Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas vidas, pedindo ao Senhor, meu Deus, que nos prepare, que nos purifique, que perdoe os nossos pecados, para que nós possamos agora ministrar esse culto ao Senhor, meu Deus. Então seja o Teu Espírito Santo a dirigir todas as coisas, a envolver cada vida, cada lar que está agora ministrando juntamente conosco esse culto, a visitar, Pai, todas as pessoas, toda a parentela desta pessoa que ora conosco agora, onde quer que esteja, para guardar, proteger e livrar de todos os males. Seja o Senhor dirigindo a palavra, louvor, adoração, tudo aquilo que será feito pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. No nome do Senhor Jesus, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Dirige, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui nos concentrar no culto, né? Aquele que é digno de receber de nós a honra, a glória e o louvor. É um momento que nós damos para Ele de tanto tempo que Deus nos dá durante a semana, no decorrer dos dias, né? Então separar um pouquinho do tempo para estar aí ligado com Ele, deixar todas as preocupações, né? Tudo aquilo que está aí causando ansiedade, o estresse, deixa de lado agora, dá um pouquinho do seu tempo, faz um bolo pequeno para o Senhor e veja como Ele consegue multiplicar tantas coisas nas nossas vidas. Isso é muito importante, né? Esse momento que nós temos com Deus. Esse mundo apresenta tantas distrações, tantas coisas para nos afastar da presença de Deus, para fazer com que a gente não fique nesse momento ligado para com Deus, mas esse momento é o momento dele. Então deixa de lado todas as coisas, deixa de lado aquilo que nesse momento está achando que é mais importante, fazendo você achar que é mais importante para você, para que você esteja ligado com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar o culto, como sempre aqui, pedindo ao nosso irmão Luiz que venha trazer aí para a igreja, venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nesta manhã, aquilo que Deus está aí falando com ele, né, para que venha compartilhar conosco, para que venha edificar a igreja. Então, irmão Luiz, bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar, bom dia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, e hoje eu trouxe, Deus colocou no meu coração, a carta de Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 ao 11. Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 ao 11. Eu fui dar uma olhada, estudar um pouquinho, uma olhada rápida, e eu li que essa carta não é endereçada realmente a igreja nenhuma. Ela é endereçada ao povo cristão como um todo, com as suas recomendações, com as suas instruções, e eu achei isso muito interessante. Então, me atraiu aqui essas duas trechos. Então, vamos lá. No versículo
já no versículo 5, antes de começar, a minha Bíblia é Almeida, Revista Atualizada do Brasil, vem assim: como obter sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Logo a seguir, vem, as circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém? Então, em primeiro lugar, é uma coisa muito importante que nós temos que ter, que nós vemos muito pouco no povo de Deus, é a falta de sabedoria. A pessoa ora, faz, pinta e acontece, mas não é sábia. E a palavra de Deus, ela nos torna sábios. Então, aqui está falando, peça, porém, com fé, que Deus quer nos tornar sábios nessa terra, ainda nessas circunstâncias. Então, aqui ele fala, né? O Tiago fala, olha, Deus é só você pedir que liberalmente ele dá, mas ele impõe uma condição, e essa condição é básica para a nossa salvação. Essa condição foi básica porque Abraão, pela fé, foi feito filho de Deus, foi aceito por Deus, foi justificado pela fé em Deus. Então, a fé é a base do cristianismo. Por isso que nós somos, muitas vezes, considerados como loucos, porque por mais que Jesus tenha existido historicamente, tenha ressuscitado aos olhos de 400 pessoas, quem não é alcançado pelo Espírito Santo não tem a fé, não consegue acreditar. Então, o que ele está falando aqui, porém, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, isso que ele está dizendo já nos foi dado, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, que é dom de Deus. Então, se somos verdadeiramente transformados, convertidos, filhos de Deus, a fé já está em nós. Então, aí ele coloca a condição da dúvida. Não podemos duvidar. Muitas vezes, quando nós começamos num caminho, quando, por exemplo, um atleta vai começar uma maratona, vamos fazer esse exemplo, vamos usar esse exemplo. Na verdade, ele não tem certeza de nada. Ele não sabe se ele, de repente, mesmo estando bem, aparentemente, pode passar mal, se por uma questão de fadiga muscular, ele, durante o exercício, pode ter algum problema no músculo e não poder terminar a prova. Então, ele não sabe nem se ele vai conseguir correr 1 quilômetro. Mas, mesmo assim, ele está lá, ele vai em frente. Então, é essa disposição que nós temos que ter, que é no sentido, não duvidando, não, eu vou. Seja lá o que for acontecer, eu vou. Se eu estou pedindo a Deus para ter fé, eu creio em Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou convertido, eu vou. E tenha certeza, ele não ia escrever isso
se Deus não fosse realmente dar sabedoria a quem pede. Mas ninguém vai, um verdadeiro campeão, um verdadeiro corredor, não vai para a maratona sem antes treinar, sem antes ter uma vida de treinamento. É a mesma coisa o cristão. Ele não vai participar, pelo menos, da maratona, ou ser realmente um filho, se ele não tiver intimidade com Deus na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os outros irmãos, porque são nessas situações que Deus vai nos ensinando que a fé vai se acrescentando e a sabedoria vem junto, porque a palavra de Deus ela tem um poder transformador em nós. E uma dessas consequências, ele fala logo a seguir, que ele diz assim, eu achei muito interessante, que isso é básico. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que acontece? E ele vem com justamente o oposto. E o rico, na sua insignificância, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Como a flor da erva. Ou seja, a riqueza desse mundo, para nós não redunda em nada, é o mesmo que nada, é insignificante para Deus. Deus consentiu, aprove a Deus que esse homem fosse rico, tudo bem, ele vai ser rico, mas ele precisa se entender e, através da palavra, entender que a dignidade dele está em saber a sua insignificância, está em saber que toda a fortuna dele não vai acrescentar nada na sua salvação. Quantos artistas famosos, milionários, se suicidam? Quantas pessoas que são milionárias têm uma vida escondida, reclusa, lá, afastada de todos, perde a alegria de conviver com as outras pessoas? Então é essa insignificância, ou muitas vezes se torna arrogante, maltrata a todos, nunca é amado, nunca é querido por ninguém, só é atendido porque tem dinheiro e cada vez tem que pagar mais, e o que é pior, muitas vezes é roubado. E o mais interessante, e outra coisa interessante que ele fala, o pobre, coitado, o pobre não tem nada, não tem o que comer quando tem, nem o que calçar. Mas ele fala que assim, glorie-se na sua dignidade. Então é muito importante. O que nós vemos? Não porque somos simples, porque somos pobres, não podemos nos deixar levar para a nossa dignidade, o nosso conduzir, o nosso ser. Por exemplo, eu vejo muito hoje em dia, não é, nessas favelas, qual é o exemplo do menino, coitado? O exemplo do menino é o traficante, que está cheio de mulher, de não sei o que lá, perdeu a dignidade dele. Tem que entender que mesmo o traficante ostentando aquilo tudo, que seria o rico na cabeça dele, não é nada. Leva um tiro, não tem liberdade nenhuma, não pode sair para tomar um cafezinho no bar ali, logo depois da comunidade, vive preso, fugindo, cercado de coisas. Então, é muito, tenhamos isso, peçamos sabedoria a Deus para nos conduzir com dignidade e humildade, sabendo que não somos nada, independente da nossa condição econômica. Bom, pastor, ficamos por aqui. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado. Amém, glória a Deus, né? Mais uma vez, uma palavra aí objetiva que vem trazer aí para a igreja recursos, né, para que possa usar no decorrer dos dias, né, durante a semana. E achei muito interessante essa questão da fé, né, que deve, aquilo que a gente pedir a Deus, né, a sabedoria, a própria salvação, elas são condicionadas à fé, né, e
A pessoa, quando pedir a Deus alguma coisa, como sabedoria, que é uma coisa muito importante, o irmão Luiz colocou muito bem, né, expressou bem a palavra, não pode ter nenhuma dúvida. Essa que é a questão. É uma fé incondicional em Deus que não dá espaços para a dúvida. Por quê? Porque através de uma dúvida você vai criando barreiras, muros, para que você possa ser atendido. Porque existe na palavra de Deus mesmo a determinação de que sem fé é impossível agradar a Deus, que a salvação ela é pela fé, e isso é muito importante, porque essa fé também não é uma fé natural, mas é uma fé que ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, importante trabalhar a questão da fé, e eliminar as dúvidas, né? Aquilo que está impedindo realmente a pessoa de se entregar completamente nas mãos do Senhor. Então não há espaço aí para dúvida. Muito bom isso aí, irmão. Também colocou a questão da dúvida do atleta, na incerteza do atleta quanto ao resultado que ele poderá obter, mesmo quando ele está muito bem preparado, está classificado entre os melhores na sua categoria, no seu esporte, né? Ele não tem uma certeza absoluta, o irmão Luiz colocou muito bem, alguns eventos aí fora do controle dele pode acontecer, como ele passar mal, como ele ter alguma lesão muscular e ali inviabilizar que ele possa ter um bom resultado. Então ele tem ali uma expectativa, né? Mas ele não tem certeza. A fé não é uma expectativa, a fé para nós precisa ser uma certeza. Então o irmão Luiz linkou muito bem, através desse exemplo, a questão da fé. Então, quando nós estamos na posição do atleta, nós temos a certeza absoluta daquele resultado que nós estamos esperando. Eu sei que se eu pedir sabedoria a Deus, Ele vai me dar, porque está escrito na palavra dele, peça porque Ele dá a todos, né? Se eu pedir um Rolls Royce a Deus, né? É capaz de Ele falar assim, vai trabalhar. Então, eu sei que vou ter que trabalhar e vai ter ali, né, no devido tempo, né, colher o fruto daquele Rolls Royce ou não, né? Deus é que sabe disso aí. Por quê? Porque não é isso que a Bíblia manda a gente pedir para Deus, tá, irmãos? Então, é saber diferenciar muito bem a questão. A fé, ela tem uma direção, ela tem que ser uma fé perfeita, ela tem que ser uma fé inteligente. Fé inteligente não é ficar atrás de riquezas, de bens materiais, mas é buscar as coisas lá do alto, é buscar as coisas de Deus, é ter prazer na busca das coisas de Deus. O irmão Luiz colocou também aí esta questão. E a questão aí do dualismo, né, no finalzinho ali, a respeito do rico e do pobre, né? E de maneira nenhuma ele está condenando o pobre ou o rico, dizendo que um é melhor do que o outro, mas ele está dizendo para tanto um como para o outro aquilo que importa. Então, glorie-se o rico na sua insignificância. Não é que o rico não tenha valor nenhum, mas a riqueza dele para Deus não tem valor nenhum, e a pessoa que tem bens materiais, a pessoa que tem riquezas, ela deve se portar como se aquilo ali para ela não tivesse valor algum. Aquilo é apenas subsídios que Deus deu para ela usar, administrar, enquanto ela estiver aqui nessa terra. E ele deve se gloriar na sua dependência de Deus, no seu relacionamento para com Deus, né? E não que eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Nada, como o irmão Luiz falou, muitas pessoas aí com fama, sucesso, riqueza, e acabam aí vazias, tristes, deprimidas e fazendo loucuras até o ponto de dar cabo da própria vida. Então não adianta nada, muito bem colocada essa questão. E também o pobre, né, gloriar-se na sua dignidade e não na vontade, né, de obter riqueza ou de invejar aquele que tem, né, ou de desejar aquilo que não é seu. Não, na sua dignidade, naquilo que Deus lhe deu de melhor, a sua salvação, a presença de Deus na sua vida, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que corre atrás, né, buscando de uma forma correta as coisas. É isso que a palavra está mostrando aqui, tanto para o rico como o pobre, para que eles se mantenham dignos na presença de Deus e dependentes de Deus. Então, quem é a pessoa rica e próspera verdadeiramente? É aquela pessoa que se coloca na dependência de Deus. Se você é rico, se coloque na dependência de Deus. Se você é pobre, se coloque na dependência de Deus.
tanto um como o outro serão ricos da presença de Deus, serão ricos espiritualmente. Lembrando que tudo isso que nós estamos vendo aqui nesta terra, todos esses bens, esse glamour, né? Essa ostentação, não vamos levar nada, nem esse chinelinho de dedo que a gente coloca aí quando levanta de manhã, nada, não vai bagagem nenhuma, a gente vai sem nada dessa terra. Então valorize aquilo que realmente tem valor, a nossa eternidade, a presença de Deus em nossas vidas. Irmão Luiz, que Deus continue abençoando, irmão, para trazer palavras aí, que venham trazer recursos para a igreja, né? Venham elucidar dúvidas que muitas vezes as pessoas têm, né? A respeito aí das coisas do Senhor. Eu gostei muito da iniciativa ali, da introdução, como o irmão falou que Tiago escreve, né? Para todos os cristãos, né? Para que todos eles tenham conhecimento da palavra de Deus. Então, muito importante, né? A gente entender aí, porque há uma necessidade, tem muitas coisas boas aí na Bíblia para orientação. Então, muita gente falando de orientação aí, coisas que não estão na Bíblia, né? Orientação de relacionamento íntimo, né? Que não está na Bíblia. Orientação de como lidar com o dinheiro, mas não está na Bíblia do jeito que estão orientando as pessoas. Orientação de como lidar com o perdão, não está na Bíblia como está orientando. Então, o que nós prezamos aqui, né, quando nós estamos ministrando esse culto a Deus, trazendo a palavra, é que aquilo que está sendo pregado aqui esteja colocado na Bíblia, esteja a Bíblia, a ponto de que se você está acompanhando o culto e abrir a sua Bíblia, você vai ver que nós estamos ali falando aquilo que está escrito da Bíblia e não passar disso aí. Porque toda essa confusão que nós estamos vivendo agora, onde pessoas aí estão sendo levadas como fala no livro de Efésios, ao vento de qualquer doutrina, é porque as pessoas não estão se baseando na palavra de Deus, na Bíblia. E é essa orientação. Quer uma orientação do Espírito Santo? Pega a Bíblia, abre a Bíblia e pede a Ele que, como o irmão Luiz pregou agora há pouco, né, Ele vai te dar a sabedoria. Então, que Deus te abençoe, irmão Luiz, abençoe tudo aquilo que Ele aprove a Ele colocar sob a sua administração, né? A sua vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu ministério, né? A sua irmã, tudo que está aí, que Deus colocou, que Deus esteja abençoando rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Amém? E agora nós vamos louvar ao nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá. A rosa de Sharon preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus.
Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias novamente, agora no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, no versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja tão somente o Teu Espírito Santo, Pai, a me dirigir, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor, meu Deus, a abrir os nossos entendimentos para compreender a Tua palavra, que seja aquela palavra de direção, de edificação, de exortação, de transformação para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou então proceder à leitura, um texto que não é muito grande, né? Mas que traz para a gente aqui uma coisa muito preciosa, né? A respeito da palavra. Aliás, toda a palavra é assim, né? Então vamos lá. Versículo 22. Logo a seguir, acompanhou Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. Exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Glória ao Senhor Jesus, né? Então,
Essa passagem aqui é uma passagem muito importante, né, para a nossa fé cristã. Fala muitas coisas, né, revela muitas coisas sobre o nosso Senhor Jesus, né, e sobre nós mesmos, né, a nossa natureza humana, mesmo a nossa natureza humana depois de cristão, né, e temos essas dificuldades todas que o nosso irmão Pedro aí também estava tendo. Então começamos assim, né? Versículo 22, logo a seguir Jesus compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele, despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde. Lá estava ele só. Aí já começa mostrando uma coisa para a gente muito importante, né? Jesus, Deus, aqui como homem, nessa sua configuração humana, ele tinha uma necessidade, ele tinha uma vontade, ele tinha um desejo de estar orando e falando com Deus. Ele tirava momentos, e eram momentos, né, porções grandes, né, do dia, do seu ministério, para estar em oração e falando com Deus. E isso fica para nós também, né? Quanto tempo nós gastamos na nossa vida, né, no nosso dia, para estar aí falando com Deus, para estar colocando diante de Deus a nossa vida, as nossas necessidades. Você sabia que isso é uma manifestação de fé? Sabe, quando você está passando por uma luta e um problema, e você, ao invés de procurar uma pessoa humana, né, que você acha que pode te ajudar, mas você pode procurar, não estou dizendo que você não pode, né? Mas primeiro você busca Deus, de repente até foi Deus, depois de você falar com Deus, foi Deus que te dirigiu para ir conversar com aquela pessoa, porque Ele iria usar aquela pessoa de alguma forma, né? Talvez um profissional ali que ia te ajudar de alguma forma, talvez um amigo, né? Um irmão da igreja que ia ser usado por Deus para te ajudar de alguma forma, mas o seu primeiro ato na hora do desespero, na hora da necessidade, não foi botar a mão na cabeça e sair correndo para um e para outro pedindo socorro. O seu primeiro ato ali foi colocar o joelho no chão e falar com Deus. Então, Jesus está mostrando a importância. Gente, é Jesus, é Deus, mostrando para nós a importância da oração. Enquanto o homem aqui nessa terra, ele tinha uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca a Deus. Ele dava importância a esses momentos de oração. E nós precisamos também ter essa comunhão com Deus, essa oração. Quanto mais nós falarmos com Deus, menos nós ficaremos espantados com as lutas e os problemas que esta vida nos apresentam. Lembra do próprio Daniel, ministro ali de 3 grandes governantes, de 3 grandes estados, mas ele permanecia com o seu propósito de orar 3 vezes ao dia falando com Deus, mesmo quando isso colocou a vida dele em perigo. Nós sabemos que ele foi lançado na cova dos leões, mas também sabemos que os leões não tocaram nele. Ele não tinha problema. Se tivesse comido ele estava feliz da vida, porque ele sabia que ia para o céu, sem problema algum. Aprove a Deus que fechar a boca do leão para honrar o seu servo e honrar ele mesmo, através da vida do seu servo. E Deus ainda faz isso, tá, irmãos? Tem muitos leões aí que estão com a boca fechada, porque Deus aprove a Deus, através da sua vida, da vida do filho, da filha dele, glorificar o seu nome. Então, importante, isso vem pela fé. Deus não age porque fulano é o especialzinho dele, né? Porque quer você subir no degrau da exaltação para os outros ficarem lá embaixo batendo. Não, Deus não age de maneira egoísta. Ele faz para a glória e a honra do nome dele. E isso é muito importante. E para isso, oração. Você está passando por uma luta naquele trabalho, estão querendo puxar o teu tapete, estão sendo injustos com você, vai para a oração, vai para o joelho, Deus vai te orientar, Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão te ajudar, as coisas vão mudar, mas é preciso que você manifeste uma fé. Então, agora há pouco foi pregado aí pelo nosso irmão Luiz, é preciso que haja uma manifestação de fé para que a coisa aconteça. E a oração é uma das manifestações de fé mais importantes.
Porque se eu me disponho a gastar tempo e falar com Deus no meio de uma luta, no meio de um problema, é porque eu creio que Ele pode me ajudar. Eu creio que Ele pode transformar aquela situação. Mas mais do que isso, não fale somente na hora da luta, do problema. Fale a cada dia. Acorde, apresente o seu dia a Deus. Durante o dia, conforme as configurações das coisas, vai conversando com Deus, vai fazendo ajustes com Ele. No final do dia, não se esqueça de agradecer, de pedir Ele para guardar a sua noite, de entregar as coisas na mão dEle. Isso é importante para nós, é ter esse relacionamento, essa comunhão, essa dependência de Deus. E isso foi mostrado por ninguém mais, irmão, do que o Senhor Jesus. Ele mostrou isso para a gente, como nós devemos viver, não só ali mostrando, importante mostrar fisicamente, né? Fazer, né? O exemplo é o melhor ensinamento que tem, mas ele também falou, né? Perseverai, orai sem cessar, vigiar e orar. Então tudo tinha o que? Oração, né? É necessário que se tenha uma vida de oração. Vamos ver como a gente continua ali. Despediu as multidões, né? E aí eles foram lá para o barco e o Senhor Jesus ficou para trás, né? E diz no versículo 24, entretanto, o barco estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Então você vê, um estágio ali, vamos botar aí que seja mais ou menos cerca de 200 metros. Então estava muitos estágios aí, né? Vamos imaginar que tivéssemos pelo menos uns 30, 40 aí, dava quase 8, né, 6 quilômetros ali da terra. E estava muito longe para ser alcançado, né? E diz ali que o vento estava criando ondas, né? E estava criando dificuldades. Então os discípulos já estavam numa situação meio complicada. Então a gente está vendo que as coisas estão complicando. Jesus aparentemente está distante, né? A gente vai ver que ele não está, para ele não existe limite, mas fisicamente, humanamente, para eles está distante. Às vezes a pessoa ela olha na vida dela e fala, puxa Deus, por que o Senhor está tão longe, né? Por que o Senhor está tão distante? Por que o Senhor não está enxergando isso aí que eu estou vivendo? Sabe uma coisa, Deus ele está vendo todas as coisas, nada passa desapercebido ao Senhor de toda a terra, Ele tem o controle de todas as coisas. Muda a oração, né? Senhor, me ajuda, né? Senhor, tá difícil aqui, está complicado, eu preciso do Senhor, não sei o que fazer. Tenha Ele sempre por perto, porque Ele nunca se afasta de nós. Jesus, Ele fala, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Puxa, isso é muito forte, né? Deixa eu ver isso do próprio Senhor Jesus. Então fica firme, né? E um segredo, né? Quem tem a sua prioridade no céu é mais resistente às coisas dessa terra. Quem estabelece prioridade nas coisas lá do alto não fica tão vulnerável às coisas que acontecem aqui nessa terra. Isso é muito importante, né? É estabelecer as prioridades. Quais são as minhas prioridades? Isso é importante para a vida do cristão. Então, vem aqui no versículo 25, né? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, né? Então, quarta vigília da noite, né? Então você via que a noite ela era dividida em 4 vigílias. Então você tinha a primeira vigília, que era lá de 6, né, até as 9, a segunda de 9 até meia-noite, a terceira de meia-noite até as 3, e a última vigília, que é a quarta, onde Jesus estava, que era de 3 até as 6, né? E começava a hora primeira, a hora segunda, né? Lembra lá no Templo de Formosa, a hora nona, por volta de 3 horas da tarde, aquela questão do coxo que foi curado ali pelos apóstolos. Mas voltando aqui à quarta vigília, né? Então era entre mais ou menos 3 e 6 da manhã, então o horário já escuro, né? Complicado. E Jesus fala, já que eles estão lá longe, né? Eu vou andando mesmo, né? Ele pode, né? Ele é Deus, ele pode todas as coisas, não há limitações para nós. E isso é importante, tá, irmãos? Porque esse é um dos milagres mais maravilhosos do Senhor Jesus. É claro, teve a cura, ressuscitou, mas andar em cima do mar. A gente falou, já especulou aqui uns 6 a 8 quilômetros, mais ou menos ali, né? Que ele foi em muitos estágios, né? Não deveria ser menos de 20, né? Talvez 20, 40 lá.
e ele vai andando por sobre do mar tranquilamente, né? Como se estivesse passeando aí na beira da praia, no parquinho perto da tua casa, ir da padaria comprar um pão. Tá aí Jesus andando por cima do mar. Para ele está tudo bem, está tudo normal, mas para os seus discípulos, quando vem aquilo ali, vai ter uma complicação, né? Você já pensou, você na praia lá, tomando uma água de coco, né? E de repente vê alguém andando por cima do mar, né? Se for Jesus, está tudo bem, né? Então, glória a Deus. Mas se não for, o negócio fica meio complicado. Quem é esse aí que está andando em cima do mar? Nós sabemos que também existem outros seres aí espirituais que podem perturbar aqui nessa terra. Então, isso gera realmente para nós um estranhamento. Não é comum ninguém andar em cima do mar. Ninguém tinha visto acontecer isso. Então, Jesus ele começa a fazer um milagre ali incontestável, né? E não foi contestado. A gente vai falar disso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante isso para a nossa fé. O irmão Luiz hoje ele trouxe essa questão da fé, e aqui o negócio está batendo, porque isso é incontestável, né? Então, vamos lá, versículo 20. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, né? Então, quando eles viram, como eu falei com vocês, aquela cena daquele homem andando por sobre o mar, que figura aquilo ali? É um fantasma, né? É um espírito maligno que está vindo aqui para nos destruir, não basta, já está esse vento, essas ondas batendo aqui, agora vem para completar, já veio nos buscar, acabou para nós, né? Quer dizer, os pensamentos ali deviam estar muito confusos e amedrontados, né, com as coisas que estavam acontecendo ali ao redor. E o Senhor Jesus, ele acalma ele, né? Não, olha, sou eu, né? Fica tranquilo, não tenha medo, sou eu que estou vindo aí. E é assim que o Senhor Jesus, ele, muitas vezes, ele chega na nossa vida. Às vezes você fica assustado com aquilo que começou a mudar, com aquelas circunstâncias que estão sendo transformadas, você achou que não tinha jeito, né? Que aquele negócio estava perdido, que aquela restauração daquele relacionamento não tinha mais jeito, você achou que aquela situação não ia ser transformada, e de repente você vê alguma coisa estranha chegando e você não entende, e começa um rebuliço, e de repente Jesus fala: fica calma aí, porque sou eu que estou agindo na sua vida, sou eu que estou transformando esta situação agora. Então, Jesus acalma os seus discípulos, Jesus nos acalma no meio da tempestade, no meio da luta, das intempéries dessa vida. Ele nos acalma, Ele nos dá segurança, Ele nos dá paz, e a gente precisa dessa paz, a gente precisa ouvir o Senhor Jesus no momento da nossa oração. E olha que Ele tirava momentos de oração a sós, porque claro que Jesus orava com os seus discípulos, a Bíblia fala que em vários momentos Ele ora com os seus discípulos, Ele ora com o povo, né? Mas ele tinha necessidade de orar sozinho com o Pai. Mas por que ele orava sozinho com o Pai? Porque ele precisava não só falar, mas ele precisava também ouvir. E nós precisamos ouvir. E como precisamos ouvir? Então, no momento em que nós estamos orando com Deus, nós precisamos dar um time, né, de retorno de Deus. É o tempo para que Deus ele fale conosco também, que Ele entre no nosso pensamento, que Ele inspire a nossa mente, que Ele nos mostre coisas que nós não estamos enxergando e precisamos ver. E isso requer tempo, não é uma oração que você ajoelha e acabou a oração. Não, é uma oração que você vai ali investir tempo com Deus, sentir a presença de Deus, sentir Ele cuidando de você, tratando de você, sentir Ele falando no seu coração. É isso que é necessário ali naquela oração. Então Jesus ali está acalmando, né? Eles falaram: é um fantasma, ficaram aterrorizados e tal, e Jesus ele vai e fala com eles e acalma eles, né? Será que isso foi o suficiente, né? Pelo menos para um deles ali parece que não ficou muito convencido, né? Como a gente viu no texto lá, vai haver uma contestação ali, um pedido de comprovação da parte do Pedro, né? Tinha que ser o Pedro, né? Então vamos lá continuar aqui na passagem. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem.
e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Gente, o milagre não foi somente Jesus andar sobre as águas, mas ele fazer com que Pedro andasse sobre as águas. Olha só que coisa maravilhosa. Você podia até dizer, mas ele é Jesus. Pedro, né? Olha o que o poder de Deus ele pode fazer. Olha onde Deus ele pode levar a cada um de nós. Não é que ele vai fazer ninguém andar sobre as águas aí, porque ele não faz milagre para ninguém ficar se exaltando, né, irmãos? Mas como ele pode transformar a vida de uma pessoa, como ele pode mudar o poder que está investido nele. E quando eu estava vendo essa passagem, vendo essas coisas que o Senhor Jesus fez, maravilhosa, de andar sobre o mar, eu me lembrei também de todos os milagres que o Senhor Jesus fez, né? Deus ele fez eu pensar naqueles milagres todinho, e quando foi feito ali o processo contra o Senhor Jesus, né? Quando foi preparado aquele arcabouço jurídico todo para tentar buscar alguma acusação, e a gente viu que foi um monte de acusações fúteis contra ele, que derruba o templo, em 3 dias levanta, que disse que era isso, que disse que era aquilo outro, mas não houve, pelo menos eu não vi na Bíblia, nenhuma contestação sobre os milagres dele, por ele ter curado, por ele ter ressuscitado o Lázaro, por exemplo, por ele ter andado sobre o mar. Nenhum desses milagres não há contestação, como também não há contestação sobre a existência de Deus. Por que não existe isso, irmãos? Para que nós tenhamos a nossa fé edificada, para que a pessoa que é do Senhor Jesus, a pessoa que pede a Deus que ilumine a sua mente, que dê a ele sabedoria, ele reflita sobre essas coisas. E por que não houve contestação? Num mundo que se contesta tudo, contesta até se você nasceu isso ou aquilo outro, mesmo com todas as evidências daquilo que você nasceu. Mas não contestaram os milagres do Senhor Jesus. Pode ser até que agora, com as preparações para o governo único e aquilo que vem pela frente, venha alguém querer contestar e até reescrever. Mas importa que até agora não foi contestado. Nunca foi contestado e nem será contestado. Porque tudo isso aconteceu para que a nossa fé ela fosse edificada. A razão dos milagres não é porque Deus achou que fulano ou ciclano era melhor do que o outro, que era mais precioso. Não, a razão dos milagres era porque era preciso marcar que Jesus é o Filho de Deus. Já foram feitos, já foram estabelecidos, né? E ele faz hoje, para a honra e a glória do nome dele, quando há necessidade, ele faz, mas já foi feito, Jesus já andou sobre as águas, Jesus já fez pessoas se ressuscitarem, curou surdos, mudos, expulsou espíritos malignos, multiplicou pães, e se nós fôssemos falar como está escrito lá na Bíblia, tudo que Jesus fez, não haveriam livros suficientes para fazer esses relatórios, que ele fez muito mais do que aquilo que está escrito. Nós só podemos ficar com o que está escrito, nós não podemos passar daquilo que está escrito, mas ele fez muito mais mesmo, isso é que é importante. E aí quando Jesus ele vai, ele manda ali, Pedro ele vai até ele sobre as águas, ele anda sobre as águas, mas vamos ter um problema. Nós vamos ver que Pedro vai ter um problema ali, que é um problema que também nós como seres humanos, né, pela nossa natureza também humana, passamos na nossa vida, né? Reparando, porém, versículo 30, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomando-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entendeu? No momento que Pedro estava com fé, que ele estava ali firme, falando: Jesus é que está me levando, está tranquilo, né? Estou seguro, eu ando sobre as águas porque é Jesus que está me conduzindo, não tem problema algum, estava tudo bem. Mas no momento que ele falou: nossa, o vento está forte, eu sou homem, ninguém anda sobre as águas, eu vou afundar, eu vou subir, gente, socorro, eu estou perdido, já era. Ele começou a afundar, ele começou a cair, e muitas vezes isso acontece na vida do cristão. Ele está andando com fé, ele está indo à sua congregação, ele está orando, mas os problemas começam a vir numa intensidade tal, e eles vêm,
que ele começa então a fraquejar na sua fé. Ele começa então a ver as coisas desmoronarem. E ele começa a não ter forças para falar com Deus. E ele começa, como Pedro ali, a submergir no meio de todas essas lutas, confusões, tentações, distrações que esse mundo oferece. Só que Pedro, quando viu que estava afundando, o que ele fez, né? Socorro, né? E é isso que é importante, irmãos. Vai vir o momento da luta. Vai vir um momento em que nós vamos sentir que estamos afundando, que não temos mais qualquer controle sobre aquela situação, que parece que tudo vai dar errado, mas é nesse momento que nós devemos fazer que nem o Pedro: socorro que eu estou afundando, socorro que eu não tenho mais como sair dessa situação, socorro, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não tenho mais como resolver essa situação. É esse o momento, irmãos, que nós devemos realmente clamar a Deus, falar com o Senhor, abrir o nosso coração. E ele acontece para todos nós, irmão. Não tem isso, porque a minha vida é um mar de rosas. Então vamos examinar a sua vida cristã. Tem alguma coisa errada aí, irmão. Porque se você não está vivendo uma luta, um problema, um conflito, e todos nós vivemos isso, é porque tem alguma coisa errada. Sabe por quê? É necessário fazer que nem Pedro fez. Ele correu risco, mas ele teve uma experiência que pouquíssimas pessoas nessa terra teve. Pelo menos eu só conheço ele e o Jesus. Se você conhece mais alguém aí, você me fala, mas eu só conheço os dois que tiveram. Andar sobre as águas, entendeu? Então Pedro, ele saiu do seu lugar de conforto e ele cresceu, ainda que ele tenha passado por aquela luta. Quando ele pediu socorro, ele viu que o Senhor Jesus o ajudou. Então ele falou: não, mesmo que eu venha fraquejar na minha fé, quando eu chamar por ele, ele vai me ajudar. Então houve um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual para Pedro. Ele teve uma experiência com Deus. Sabe por quê que a gente está falando isso aqui? Porque através das lutas, através das provas, é que nós somos formatados, nós somos forjados, nós crescemos espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente sentado no seu lugar de conforto, né? Assistindo, né, o jornal da TV, assistindo a novelinha, né? Tendo todas as coisas certinhas, sem nada de novo acontecer, sem nada, não vai mudar nada na sua vida. Por isso que Deus permite que as coisas vão acontecendo. Mesmo você tendo todo cuidado, não, vou ficar aqui, vou colocar ferrolho ali, ninguém vai me perturbar, ninguém vai alterar. Vem da onde você menos espera. E o que você faz nesse momento? Se desespera, arranca um fio de cabelo, pensa loucuras? Não, coloca o joelho no chão e faça que nem Pedro: socorro, eu preciso de ajuda. E isso vai fazendo que cada vez mais nós tenhamos relacionamento com Deus, a ponto de fazer que nem o rei Davi, quando ele foi lá para enfrentar o Golias, e que o Saul questionou a ele: mas como você é um garoto, vai lutar? Eu derrotei o urso, eu derrotei o leão, e eu também vou derrotar esse gigante. Experiências que vão ali gradualmente aumentando a nossa fé, aumentando o nosso relacionamento para com Deus, a nossa fé em Deus, e nos dando um crescimento espiritual gradual. Não adianta que ninguém chega lá, né, na salvação, na igreja, já entra, já vai sentando na janela. Não, é gradual, é parte por parte, até nós conseguirmos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então a prova, a luta, ela virá assim, vai vir. É um problema familiar, é um problema sentimental, conjugal, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema existencial com você mesmo, no seu interior. Sim, a prova, a luta, elas acontecem, mas a forma como nós vamos lidar com isso é que vai fazer a diferença. Se nós vamos colocar Deus aí no meio dessa luta, dessa prova para vencer, nós não só vamos vencer, mas vamos crescer espiritualmente e vamos ter respostas que vêm de Deus. Mas se a pessoa vai se entregar, vai buscar soluções nas coisas desse mundo,
vai se afastar de Deus, vai falar, não, quando eu estava lá no mundão a coisa era melhor, não tinha essas lutas, essas provas, ela vai afundar de todo jeito, só que pior, né? Ela vai afundar sem Deus, sem esperança de salvação. É isso que é importante nós entendermos aí na nossa vida espiritual. Então vamos voltar aqui para o texto, versículo de número 32. Dizer que Jesus ele vai também, né, quando ele salva ele, dizer que ele não deveria ter duvidado, né? O erro do Pedro ali naquela questão foi também ter duvidado de que Jesus poderia manter ele naquela condição de andar sobre as águas. Quando Jesus te colocar numa posição, é ele que te mantém naquela posição. Então não tenha medo das ameaças, dos perigos, daquilo que está ali sendo para você um impedimento. Não, olha para Jesus, foi ele que me colocou aqui. No dia que ele quiser me tirar, ele vai me tirar. E se ele for me tirar, é benção. Se ele me colocou, é benção. Se ele me tirou, é benção. Se foi Jesus que fez, é benção. Então fica na benção. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando eles subiram no barco, tanto Jesus, né, como Pedro, mas principalmente Jesus, o vento cessou. Então o que significa? Que quando nós colocamos o Senhor Jesus, vamos ver o barco como a nossa vida, né? Na nossa vida, o vento cessa. Muitas vezes a pessoa está passando por uma luta, por uma prova muito grande, porque ela está priorizando demais as coisas desse mundo e deixando Jesus de lado. Então o que ela precisa fazer? Botar Jesus no barco, chamar ele para o barco, conversar mais com ele, abrir o coração, colocar aquilo que é prioridade realmente em nossas vidas, que são as coisas lá do alto. Cuidado com as distrações, cuidado com os excessos. Então, sempre vão acontecer, né? Nós sabemos que temos o inimigo das nossas almas, que ele vai colocar um monte de coisa lá para você nem pensar em Deus durante o seu dia. E se você vai passando dias nessa situação, com certeza você vai ficar fraco espiritualmente, vai ficar mais vulnerável aos ataques. Então é isso que nós devemos estar ali, sempre colocando Jesus no barco. Eu falei com Deus hoje, eu orei quando me acordei, eu agradeci a Ele por mais um dia, pela noite de sono, por ter guardado a minha família. Eu coloquei o meu dia diante de Deus. Quando eu enfrentei uma luta, um problema durante o meu dia, ao invés de ficar desesperado que nem um maluco lá, eu fui lá e pedi a Deus orientação, pedi a Deus sabedoria, pedi a Deus para cuidar daquela circunstância. Será que no final do dia eu tenho agradecido a Deus pelo dia que Ele me deu? Eu tenho colocado as coisas que aconteceram, agradecido por aquelas coisas em especial? Eu tenho intercedido pelas pessoas que Deus tem colocado ao meu redor? Eu tenho sido aquela pessoa que realmente me importa com o meu irmão, com as pessoas que estão ao meu redor, independente se são irmãos ou não? Eu tenho essa preocupação de orar por essas pessoas? É isso que nós devemos estar buscando saber como está, avaliar a nossa vida cristã, como eu tenho tratado as pessoas, como eu tenho tratado os meus negócios, o meu trabalho, né? Eu sou aquela pessoa que gosta de enrolar no meu trabalho, né? Eu bato o ponto e vou lá para baixo para dormir, né? Ficar dormindo lá escondido, só apareço quando o patrão está lá, quando o patrão sai eu sumo, né? Como é que é o meu trabalho? Como é que eu faço, né? Você, né, tem o seu empregado aí, você tem pago ali o salário direitinho, né? Ou você tem retido para investir em outras coisas, chega no final, paga atrasado. Então, todos nós temos que agir corretamente, tanto aquele que está trabalhando para alguém, aquele que tem o trabalhador, independente, né, como pais, como maridos, como esposas, namorados, namoradas, chefes, empregados, temos que agir dentro da palavra de Deus, temos que agir corretamente, temos que ser luz e sal dessa terra, temos que fazer a diferença. Então é isso que é importante. E quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo para quem? Para o barco? O Senhor Jesus. O barco é a nossa vida. Então, além da oração,
também na meditação na palavra, é necessário a prática. Não adianta nada você orar, você meditar na palavra, vir aqui ouvir uma palavra, ficar aqui e falar, poxa, Deus está falando comigo. Amém, glória a Deus, está sim. E o que você fez em relação ao que Ele falou contigo? Qual foi a atitude que você tomou depois que Deus falou contigo, te revelou estas coisas? É isso que vai fazer a diferença em nossas vidas. Ouvir a palavra e colocar ela em prática. Passar pela luta, pelo problema em oração. Agradecer a Deus, está tudo bem na minha vida, obrigado, Senhor. Estou passando por um momento de trégua, né? Glória a Deus, muito obrigado. Fique agradecendo, tá? Porque quando vem a luta, ela vem, mas você não vai sentir tanto assim. A coisa vai estar mais branda, mais tranquila, vai estar mais trabalhado, né? Mais organizado por Deus. Você vai estar ali mais blindado para enfrentar aquela situação, porque você já tem experiência, você já tem bagagem espiritual. Mas aquela pessoa que sempre se desespera e levanta logo a bandeira branca, vai sempre ficar nessa situação. Nunca vai crescer espiritualmente enquanto ela não sair do seu lugar de conforto. Fala, se Deus está permitindo uma luta, uma prova na minha vida, não é para eu ficar pior, é para que eu possa melhorar, é para que eu possa crescer espiritualmente e vencer as intempéries dessa vida. Que Deus ele tenha falado no seu coração, através dessa palavra, e você possa ser uma pessoa que tenha momentos de oração com Deus, uma pessoa de fé. Não duvide quando Deus te colocar numa posição, quando Deus te levar por um caminho, Ele é que vai te sustentar. Tenha certeza que vai ficar tudo bem, que no final o vento vai cessar, o mar vai se acalmar e você então vai poder ver o que Deus está fazendo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E sabendo que para nós a bandeirada, né, é só do outro lado, né? A bandeirada não é aqui, né? A Fórmula 1 tem aquela bandeirada que o piloto fica feliz, ganhou a corrida. A nossa bandeirada é só do outro lado, só lá que Jesus vai balançar a bandeira e Ele vai dizer que nós somos mais que vencedores, vai chamar para a ceia do outro lado. Aqui é só o caminho, é só o percurso, aqui nós somos só peregrinos. Que Deus abençoe a sua vida. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha colocar os comentários, aquilo que Deus, Espírito Santo, estiver dirigindo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O senhor sempre fala que a minha pregação é prática, pois hoje a sua foi prática também, foi bastante edificante. E então, como eu sempre falo, né, eu só vou destacar, é porque o senhor falou com tanta... O senhor trouxe tanta coisa prática que eu não escrevi tudo, senão eu não ia prestar atenção. Mas o senhor falou, fez mostrou no texto, né, realçou duas coisas que me chamaram a atenção, fora as outras, né? A vida de oração, que Jesus foi lá, se recolheu e ficou orando. Depois que ele foi, e nós, né, temos que realmente nos esforçarmos para ter isso. E uma frase que eu achei muito importante, o senhor disse assim, e quando a prioridade da nossa vida são as coisas do céu, que dificilmente as coisas da terra iriam nos abalar tanto. Né? Lógico que traz preocupações, traz problemas. Então, eu achei isso é uma realidade, essa comunhão com Deus. Outra coisa que o senhor falou foi a questão da prática. Não adianta só ir à igreja e não viver como cristão e não ser uma testemunha de Cristo, e isso é verdade também. E eu quero realçar aqui uma coisa que nós dois, né, acabamos, né, pastor, falando a mesma coisa, né? Falamos de fé, quer dizer, o senhor falou muito mais, mas falamos de fé e falamos de dúvida. Isso é que eu achei muito interessante. E o senhor falou assim, quando lá no versículo 30, é o que tem, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, Jesus, salva-me. Não é?
salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, na questão que eu falei de sabedoria, pedir a Deus sabedoria que Ele vai dar, mas sem duvidar. Nós não podemos ter o ânimo dobre, nós não podemos ser falsos. Nós temos que realmente acreditar e esperar. Deus nos concedendo sabedoria, mas esperar como? Esperar em atividade, as experiências com Deus que nós temos nessa vida. Como o Senhor falou de Pedro, essa experiência que Pedro teve com Jesus acrescentou não só a fé de Pedro, mas a fé de todos. Tanto que, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, essas experiências que nós vivemos, que Deus concede que nós venhamos a viver, elas acrescentam a nossa fé, elas nos tornam cristãos mais maduros. E tem uma coisa aqui que eu não vou ultrapassar a Bíblia, como muito bem o Senhor disse, que o Senhor falou assim: não, Jesus fez muito mais milagres do que estão registrados na Bíblia, e isso está escrito na Bíblia também. Então, nós não podemos nos exceder. Mas eu achei muito interessante, ele fala assim, ele vai, levanta Pedro, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aí o Senhor falou assim: bom, voltando àquela questão inicial, quando nós colocamos Jesus nas nossas vidas, Jesus nas nossas causas, as coisas do céu são as nossas prioridades, não é que a nossa vida vai ser um mar de rosas, como também o Senhor disse lá no início, mas nós podemos ter certeza, ruim com Cristo, pior sem Ele. E ele fala aqui nesse retorno: pastor, será que eles voltaram os dois caminhando, pastor? Entendeu? Porque Pedro estava ao lado do Filho de Deus, é o máximo. Eu não vou falar nada, eu só vou deixar a pergunta. Mas é o máximo, porque os caras ficaram assustados. Porque, veja bem, se ele levantou, não é, pastor? Mas a gente não pode falar nada. E não é sábio falar nada, não é? Então, pastor, hoje o senhor usou o meu estilo, sua pregação foi prática, foi assim, nos renovou, aumentou a nossa fé, tirou escama dos nossos olhos, foi simples, entendeu? Então, que Deus continue abençoando o senhor e acrescentando cada vez mais ao seu ministério e a tudo que aprouve a ele, que o Senhor cuidasse nessa terra, a tua família, os bens, seus trabalhos, tudo, pastor. Tá bom? Era isso que eu tinha a falar. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos continuar nessa fé, né? Essa caminhada é dura às vezes, né? O caminho é estreito, é apertado, mas Jesus está conosco, se for preciso, né? Andar sobre as águas, Ele vai nos levar sobre essas águas. Se for preciso passar pelo fogo, Ele vai nos passar pelo fogo, porque Ele é Deus, não há para Ele nada que seja impossível. O importante é manter a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? A prioridade é céu. Tem que pensar na prioridade, a coisa vai ficar um pouco mais leve. Não é que não vai ter luta nem problema não, mas vai ficar mais leve sim, né? Vai ficar melhor do que está. E nós vamos agora, aquele momento que nós fazemos a nossa oração, nós colocamos diante de Deus aí as nossas necessidades. Você vai colocar a sua necessidade, você que está enfrentando problemas na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, né? Na sua vida financeira, na sua empresa, você que está enfrentando problemas de saúde. São tantas coisas, né? Tantos problemas, não dá nem para a gente enumerar tudo aqui,
Mas uma coisa é certa, Deus sabe o que você está passando, você e Deus sabem. Agora você precisa colocar isso diante de Deus agora, falar com Ele, tá? E lembre-se, na sua oração, não deixe de priorizar as coisas lá de cima, as coisas espirituais. Isso é importantíssimo, você priorizar isso, tá? Para que você tenha um crescimento espiritual, um fortalecimento e você não sinta tanto esses ataques, né? Essas coisas que se apresentam na nossa vida, essas lutas, né? Quando você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, elas vão ficar bem mais suaves, você vai passar com mais tranquilidade. Vai ter luta, vai ter prova. Nós sofremos porque nós somos humanos, tá? Não pensa que a gente fala assim, não, estou passando pela luta, mas estou cantando, Não, a gente sofre também, a gente sente a dor, a gente sente um baque, tem hora que a gente fica triste, tem hora que a gente fica moado, isso é normal, isso é nossa humanidade. Não pense que você, que Deus me abandonou porque eu estou assim, não, isso é normal, isso faz parte da nossa humanidade. O que não é normal para o cristão é não se render a Jesus nessa hora, é não colocar o joelho no chão e falar com Ele, isso que não é normal. É essa hora que nós temos que realmente ir lá para o joelho, clamar, porque você vai se sentir melhor. Quando você se levantar, Deus vai colocar uma outra visão sobre aquela situação para você. Quem sabe você não vai ter logo uma resposta. Quem sabe depois daquela oração que você fez, chegou até as lágrimas, não vem já uma resposta de Deus. Não vem pelo menos um refrigério. Então, vamos fazer essa oração. O irmão Luiz vai orar, ele sempre faz aquela intercessão geral dele, coloca tudo lá, e você vai colocando diante de Deus a sua situação, os seus problemas, as suas causas, e nós vamos estar aqui em concordância, orando pela sua vida, orando aí também por tudo aquilo que o irmão Luiz está colocando diante de Deus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a oração aí, com a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, o senhor já explicou por tudo, então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pelo teu Espírito Santo ter ministrado a tua palavra segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, que nos edificou, que nos repreendeu, mas que também nos tratou, porque a tua palavra tem esse poder. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Colocamos agora as nossas vidas diante de ti, meu Deus, e todas as nossas dificuldades, todos aqui que estão nos acompanhando no simultâneo, e todos, meu Pai, que vão estar nas outras redes, que estarão nas redes sociais, assistindo este culto. Colocamos diante de ti, colocamos nas tuas mãos os nossos sonhos, as nossas frustrações, os nossos desejos, as nossas limitações, colocamos diante de ti as nossas questões de saúde, as nossas questões familiares, as nossas questões nos relacionamentos, as nossas questões profissionais, porque se nós fôssemos ficar aqui relatando cada uma, isso daqui não iria terminar nunca. Então, em nome de Jesus, conceda a cada um, conforme a tua necessidade, nos traga uma resposta. Sabemos, meu Deus, que muitas vezes o pecado faz distância, levanta uma barreira entre nós e o Senhor. Então, seja o Senhor a nos responder, no sentido, se estivermos em algum pecado gravíssimo, grave, seja o Senhor a nos mostrar. Também sabemos a questão da hora, que muitas vezes não é a hora, seja o Senhor a nos conceder paciência. E também sabemos que muitas vezes não é a sua vontade o que nós estamos pedindo. Então trabalha, mostra isso em nossos corações, meu Deus, para que possamos realmente amadurecer e pedirmos, que não tem nada de mais do que pedir as coisas aqui, e pedirmos segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, por termos os nossos corações transformados. Então, responda-nos, conforta-nos e nos ajude a termos uma vida de oração, uma vida de leitura e uma vida de congregação com os outros irmãos em Jesus Cristo. E isso é que é importante.
porque o Evangelho nada mais é do que Jesus Cristo. O Evangelho é a salvação do homem em Jesus Cristo. O Evangelho se resume a isso. Tudo mais é acessório. Senhor, em nome de Jesus, nos dá discernimento para separarmos joio do trigo, meu Deus, em o nome de Jesus é o que eu te peço. Esse é o poder da salvação, é a eternidade com Jesus Cristo. Pai, peço que o Senhor abençoe a vida e proteja dos que vão aos presídios, dos que vão aos hospitais e dos que vão também a outros países, correndo o risco de perder as próprias vidas para levar o teu Evangelho. Por mais, eu quero lhe pedir pelo Brasil que o Senhor toque no coração das nossas autoridades, que venham se arrepender de seus pecados e pedir-lhe perdão, permitirem que o Senhor seja o Senhor de suas vidas e que venham a servir ao povo e não ser servido pelo povo. Livra o Brasil do caos social, livra o Brasil da fome, da miséria, do caos econômico, do caos financeiro, livra o Brasil da censura. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor também faça crescer os campos, que eles venham a produzir cada vez mais, a indústria volte a crescer, que o comércio floresça, que a prestação de serviços também volte a crescer. Senhor, em o nome de Jesus, salva o Brasil do mal, guarda as nossas riquezas para nós mesmos consumirmos. Senhor, eu coloco agora o Rio Grande do Sul nas tuas mãos. Senhor, tu é Deus, toca no coração dos governantes para ajudarem, porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo, e para o povo tem que ser revertido. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o povo gaúcho, quantas pessoas sofrendo, Senhor, já com idade, perderam tudo o que construíram ao longo de suas vidas. Tenha misericórdia, faz crescer novamente o Rio Grande do Sul, faz prosperar esse estado tão bonito, Senhor, em nome de Jesus. Nos conceda agora um restante de domingo abençoado e uma semana também segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E vamos agora agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para orar e glorificar o seu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença e queremos agradecer por esta oportunidade de falar com o Senhor, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, de sermos tratados pelo Teu Espírito Santo, de termos comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou. Eu concordo, meu Deus, coração, com cada um dos Teus filhos, Tuas filhas, que essa pessoa fez ao Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor abençoando também as orações que o irmão Luiz fez, as intercessões que ele fez, em especial pelo povo gaúcho. Confirmo tudo isso. Estou na mesma fé, na mesma concordância com esta oração, para que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que tudo perderam, as pessoas que estão aí desorientadas ainda, porque não sabem como recomeçar, por causa da idade e outros fatores. Mas que seja o Senhor trazendo refrigério, seja o Senhor cuidando ali, dando as condições para que eles possam ter sustento, para que eles possam se recuperar. Concordo com essa oração e com a oração de todos fizeram. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo, meu Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus, conceda a cada um destes que estão orando comigo agora, as suas vidas, suas casas, suas famílias,
todos e tudo que estiver ligados a eles um final de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Guarda os seus caminhos, livra de todos os males. Seja o Senhor os abençoando em tudo aquilo que eles fizerem, fazendo eles prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. E que esta bênção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do Senhor Jesus. Ao término desse culto, leva todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Desejo a você, a sua família, a todos os seus aí um abençoado final de domingo, uma semana muito próspera e bem-sucedida na presença de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.